Bom, vamos lá, vamos falar com o Zé Maria Trindade, diretamente a Brasília. Vamos entender aí, hoje vai haver a votação da MP da Liberdade Econômica. Trindade vai explicar pra gente do que se trata, Zé. Vamos lá, uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro, inclusive, é essa medida provisória da Liberdade Econômica. Bom dia pra você aí na capital federal, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o governo decidiu, desde o início, desburocratizar, provocar ali uma certa turbulência no que o ministro Paulo Guedes chama de chiqueirinhos, que são cartórios, não esses cartórios tradicionais, mas cartórios que acabam ganhando dinheiro com esta burocracia do Estado. E aí, várias medidas foram adotadas, decretos cancelados, rotinas alteradas, levar o governo para a área virtual. O governo já tem muito na área virtual, e esta medida provisória da liberdade econômica é um dos pontos. A medida foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas quando chegou no Congresso Nacional, acabou encontrando ali um debate muito mais forte em aprofundar as medidas de liberação da economia, principalmente pequenas empresas. Ontem, esta medida provisória foi discutida no Tribunal Superior do Trabalho, e o debate maior foi sobre a constitucionalidade ou não de alguns pontos. Houve mudanças, e lá o discurso do ministro Paulo Guedes foi muito forte, dizendo que o Estado não tem que interferir tanto, que não pode atrapalhar a vida das pessoas. Ele defende, inclusive, que as pessoas montem empresas, que possam contratar empregados e depois avise o Estado. Esta medida da liberdade, ela acaba com a exigência de autorizações e para empresas que não envolvam risco, por exemplo, nem mesmo o alvará. Agora, houve uma pequena mudança que continua a exigência daquela companhia interna de prevenção de acidente. Além disso, também, para abrir uma empresa, haverá uma simplificação muito grande. Acaba a exigência de... É uma coisa meio de laranja, da segunda pessoa para abrir uma limitada. Aí seria só uma pessoa. Ainda documentação, exigir o mínimo possível, e sobre transporte também, liberar, simplificar um documento único para o transporte de mercadoria. Então, a ideia da medida provisória é exatamente essa. Agora, provocou um debate muito forte sobre mudanças no que seriam as relações de trabalho. Por exemplo, trabalho ao domingo em shopping, isso já está em convenção coletiva, mas algumas categorias proibiram o trabalho em domingo. E a medida provisória vai definir ali a possibilidade do trabalho em domingo, pagamento em dobro, como manda a legislação trabalhista, e uma folga a cada 7 domingos trabalhados. Então, é uma regulamentação geral e que inclui ali mudanças na área trabalhista. Não é exatamente uma mini-reforma trabalhista, mas há mudanças, daí a polêmica. Sim. A novidade é que essa medida está vencendo. Se não for aprovada e sancionada até o final do mês, perde a validade, daí a corrida. Hoje deve ser votada na Câmara. Sim, o Zé, me parece muito boa essa medida, esse destravamento que ela propõe nas relações do empreendedor, enfim, eu acho que isso pode ser muito positivo. Porém, me ocorre aqui a seguinte questão com relação a esse último tópico que você abordou aí dos trabalhos e relativo às folgas, Como é que... Porque as folgas existem por uma questão de saúde, O cara tem que... Ele extenuado não pode continuar trabalhando, ele pode desenvolver ali doenças, inclusive as doenças, as chamadas novas doenças, em decorrência das atividades, digamos, ininterruptas, Qual é a observação que se faz? Existe uma visão sensível a essa possibilidade, Zé? Porque a folga é um direito garantido por lei, do trabalhador. E nessas relações, digamos, mais informalizadas, digamos, sem a observação e a regulação por parte do Estado, podem gerar uma situação em que a saúde do trabalhador, enfim, pode ser prejudicada, assim, pelo excesso de trabalho e pela falta de folga. Existe algum olhar nesse sentido, com essa sensibilidade, diante das discussões em torno dessa MP aí da liberdade econômica, Zé? Sim, as folgas continuam, só que na segunda ou terça, de acordo com a atividade de cada empresa, de cada atividade econômica. Essa é uma reivindicação antiga do pessoal da área de venda de automóveis usados. A categoria não permite o trabalho ao domingo, como
a convenção coletiva que permite a abertura de shoppings, né? Houve uma negociação. E aí as folgas seriam durante a semana. Agora, só que em cada 7 domingos trabalhados, uma folga tem que ser no domingo, entendeu? Sim. Agora, as folgas continuam durante a semana e não no domingo. Por exemplo, uma atividade que tem um forte faturamento no domingo, aí ele dá a folga na segunda, quando o movimento é mais brando e tal. E outra novidade é a desobrigação de assinatura de pontos. Isso pode levar aí a trabalhadores que ficam sem assinar ponto e acaba a empresa fazendo com que o trabalhador trabalhe mais. Mas a quantidade de horas semanais continua, 48 horas. Tá certo, Zé. Obrigado pelas informações aí, bom trabalho para você em Brasília. Qualquer novidade, volta a chamar a gente. É isso, muito bom dia. Valeu, dia a todos. Bom dia. Essa MP, ela foi a MP 881, né? Ela foi oportunamente batizada de MP da Liberdade Econômica. Aqui eu queria fazer um registro e parabenizar o deputado federal Jerônimo Gorgen. Ele é o relator, né, da MP da Liberdade Econômica. Parece um cara muito equilibrado, muito sensato. Ele é do PP do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de conversar com ele após um painel do qual nós participamos junto, inclusive sobre outros assuntos como reforma política, e ele já estava imbuído aí nessa tarefa hercúlea de ser relator da SMP, que, pasmem, teve mais de 300 emendas, né? E o Jerônimo, que é um cara que conhece muito aí de agricultura, um político aí especializado, inclusive no interior do Rio Grande do Sul. Ele disse que ele é um político à moda antiga, que se converteu ao liberalismo por força da realidade, né? E, na verdade, o que trata esse MP? Da agenda liberal, a gente comentou mais cedo, que foi o que o Macri não conseguiu implementar na Argentina de forma disruptiva. Então, em última análise, você está aumentando a autonomia econômica de pequenos empresários e trabalhadores para contratar e para empreender também. O Zé Maria, ele trouxe aí o espírito, vamos dizer assim, das falas do Paulo Guedes. Eu separei uma aqui para o ouvinte da PAN. Olha o que disse o nosso ministro da Economia a respeito dessa MP. Abre aspas. Ninguém é proibido de trabalhar, de criar empregos, de gerar riqueza. Você tem que abrir imediatamente o seu negócio e avisar o poder público depois. Então você percebe que o Estado, ele não só gera riqueza no Brasil, como ele ainda cria toda a sorte de óbices, né, de empecilhos para o empreendedor. E aqui o que o Paulo Guedes está falando é do princípio da autodeclaração, que em última análise é a presunção de boa-fé do empreendedor. Então é o seguinte, você abre o seu negócio, ajusta ele à regulação, e até que o Estado venha e te fiscalize e prove o contrário, vale a sua autodeclaração, que nesse caso não é nem expressa, ela é tácita. Fala assim, ó, por abrir o negócio, eu já estou automaticamente declarando que eu estou em conformidade com todas as normas. Isso daí é revolucionário, porque isso é o quê? É desprestigiar o carimbo do funcionalismo público, que acaba, na sua forma pervertida, gerando aí uma indústria da multa, uma indústria da corrupção. A gente sabe muito bem que os fiscais desse país têm patrimônio incompatível com a remuneração que recebem. Só destacar aqui para o ouvinte da PAN alguns pontos interessantes aí da MP da Liberdade. Ela vai trazer aí o fim do e-social, que vai ser substituído por um sistema mais simples, com menos dados. Assim, estima-se economia até de 50% das horas, da complexidade desse sistema. A carteira de trabalho, ela passa a ser digital. Você tem, como eu disse, a dispensa de alvarás para pequenos negócios, um salão de beleza, um pequeno bar, esse tipo de coisa. O Zé já explicou muito bem a questão do trabalho aos domingos e feriados, mas é essencial a gente frisar isso. Não se trata de acabar com a regulamentação que protege a saúde do trabalhador. Pelo contrário, ele pode folgar em outros dias, mas cada segmento de negócio tem a sua realidade e fatura mais em determinado momento. Não tem cabimento o governo regulamentar o dia da semana que a pessoa pode ou não pode trabalhar, até porque o trabalho, a contratação, em última análise, é uma questão de escolha pessoal, tanto de quem contrata quanto de quem é contratado. E um outro ponto muito interessante, só para fechar, é a redução nas exigências para acesso de pequenas e médias empresas ao capital, ao mercado de capitais, à bolsa, esse tipo de coisa. É um grande pacote de desburocratização e será uma grande vitória para o povo brasileiro.